E aí pessoal, vamos lá para mais um exercício. Dessa vez é o exercício 5.5 do livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA da USP. Então o exercício 5.5 ele é praticamente igual aqui ao exercício 5.4, né? Mais uma vez nós vamos preencher aqui as fichas de estoque, tá? Pelo método PEPs, WEPs e média ponderada móvel, tá bom? Eu vou deixar mais uma vez os razonetes para vocês preencherem. E eu só vou preencher a ficha de estoques. Vou fazer de uma outra forma, tá? Vocês façam aí os razonetes para treinar. Então, ó, no exercício 5.5 ele fala assim, ó, em determinado período, a companhia Cetima realizou as seguintes operações com mercadorias. Então ele vai dar algumas compras e vendas, né? E ele vai falar aqui, ó, o estoque inicial estava constituído por 300 unidades a R$ 80 cada uma. E pede para você calcular o custo das mercadorias vendidas e o resultado pelos três métodos, que seria o PEPs, o WEPs e média ponderada móvel. E considerar que as operações foram realizadas a prazo. Isso daqui é para quando você for lançar no Razonete, tá ok? Então, ó, primeiramente, né, a gente tem aqui, ó, no nosso método PEPs, né, que é o FIFO, né, aqui, ó, o FIFO. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então aqui tem a nossa ficha de estoque e aqui eu fiz uma pequena DRE, que vai ser o que? As receitas menos as despesas. As receitas, como que a gente vai calcular aqui, ó, as receitas? É só você vir aqui, ó, onde tem vendas, ó. A receita é o que? A venda. Ele fala assim, ó, vendeu 200 unidades pelo valor de 50 mil. Então você vai colocar aqui, ó, 50 mil. Mais o que? Vendeu 400 unidades a 220 cada uma. Então você vai colocar 50 mil mais 400 unidades vezes 220. E por fim ele dá mais uma venda aqui, ó, vendeu 180 unidades a 250 mais 180 vezes 250. Então a gente já achou aqui a nossa receita de vendas, tá ok? E eu já vou deixar marcado aqui, ó, pro WEPs e para a média ponderada móvel. Então só vai ficar faltando a gente calcular o que? O CMV, tá bom? De cada um. Que o CMV vai ser o que? Vai ser o total, o custo das mercadorias vendidas, que vai ser a soma de todas as saídas, tá bom? Então aqui, ó, vamos preencher a nossa ficha de estoques. No primeiro aqui, ó, o primeiro lançamento, ele fala o quê? Primeiramente, né, ele falou que o estoque inicial era 300 unidades a 80. Então eu já deixei aqui, ó, como saldo final aqui, ó, 300 unidades a 80, valor total 24 mil. Ele falou, comprei 200 unidades por 100. Então, você vai comprar aqui, ó, 200 unidades por 100. E como saldo final, é só copiar aqui, ó, bem tranquilo, tá certo? 200 unidades por 100. Depois, 2. Vendi 250 unidades. Vendi 250 unidades. Os 50 mil só afeta a receita, tá bom? Aqui, ó. Quando você vendeu 250 unidades, por qual custo que você vai colocar? Um desses daqui, ó. Um desses dois custos. Então, vendeu 250 unidades. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então aqui, ó, primeiro que entrou 300. Então, se eu estou vendendo 250, eu vou marcar 250. Ao custo de quanto? 80. Qual que foi o meu saldo final? 300 menos 250 ao custo de 80 e 200 ao custo de 100. Depois aqui, ó, compra de 300 unidades a 110. Comprei 300 unidades a 110. Meu saldo final, 50 ao custo de 80, 200 ao custo de 100 e entrou mais 300 ao custo de 110. Depois, olha lá, tive uma venda de 400 unidades. Então, primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Então aqui, ó, entrou 50
Depois entrou 200, então eu já tenho 250. Eu vendi quantas? 400. Então faltam quantas ainda? 150, certo? Ao custo do que? 50 ao custo de 80, 200 ao custo de 100 e 150 ao custo de 110. E no final eu vou ter o que? Um saldo final de 300 menos 150 ao custo de 110. Na próxima eu tive uma compra de 100 unidades a 20. Então eu comprei 100 unidades a 20. Saldo final 150 a 110 e 100 a 20. E por fim eu vendi 180 unidades. Olha lá, vendi 180 unidades. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Primeiro que entrou 150 e faltou mais 30 para dar 180 unidades, tá ok? Então 150 foram vendidos ao custo de 110 e 30 unidades ao custo de 20. E como saldo final, 100 menos 30 ao custo de 20, tá ok? Então tá aqui, ó, o meu custo da mercadoria vendida, são todas as minhas saídas, eu somo aqui, ó, o valor, vai dar 77.600. É só jogar no CMV, no custo da mercadoria vendida. Receita menos despesa, vai me dar aqui, ó, o meu lucro. Meu lucro do método PEPs foi 105.400, tá bom? Vamos ver no método WEPS, ou método LIFO. Então eu já tinha aqui, ó, um saldo inicial de 300 unidades ao custo de 80. Ele me falou que comprou o quê? 200 unidades ao custo de 100. Então, o meu saldo, olha lá, vamos repetindo aqui, ó. Então, tá aqui, ó, o meu saldo final. Depois ele me falou que ele vendeu 250 unidades. Quando ele vendeu 250 unidades, nós estamos falando do método LIFO aqui, ó. Ou seja, o último que entrou é o primeiro que vai sair. Então, o último que entrou, 200. E faltam mais 50. Então, eu vou ter 200 unidades ao custo de 100 e 50 unidades ao custo de 80. Então, o meu saldo final vai ser 300 menos 50, já que os 200 aqui, ó, já não tenho mais, certo? Já foram utilizados. Então, 250 a 80. Depois no 3, comprou 300 unidades a 110. Então, meu saldo final, 250 a 80 e 300 a 110. No 4, venda de 400 unidades. Olha lá, vou vender 400 unidades. O último que entrou é o primeiro que vai sair. Então, o último que entrou 300... Para 400 faltam mais 100, certo? Então vai ser 300 ao custo de 110 e 100 ao custo de 80. Meu saldo final vai ser o quê? 250 menos 100 ao custo de 80. Depois no 5, você comprou 100 unidades. Comprou 100 unidades ao custo de 20, certo? Então, saldo de 150 a 80 e 100 a 20. E no 6, você vai vender 180 unidades. O último que entrou é o primeiro que vai sair. Então, o último que entrou é 100 e faltam mais 30 para dar 100. Faltam mais 80 para dar 180. Então, o 100 vai custou 20 e os 80 custaram 80. E por final nós tivemos 150 menos 80 ao custo de 80. Então, qual que foi o custo da minha mercadoria vendida? 13.400, que é a soma de todas as saídas, certo? Então, aqui, ó, minha receita menos a minha despesa, que é o meu custo da mercadoria vendida, deu um lucro, aqui, ó, um lucro de 109.600.
E na média ponderada móvel? Mesma coisa, ó. Eu tinha um saldo inicial de 300 unidades, custando 80 cada uma. 24 mil. Então, a primeira compra, ó, comprei 200 unidades ao custo de 100. Então a minha quantidade ficou o quê? 300 mais 200, certo? Ao custo do que, ó? Ao valor, ó. O valor é o valor antigo mais o valor atual. Qual que é o custo unitário? Só dividir um pelo outro, tá bom? 88. 2. Vendi 250 unidades. Ao qual custo? Ao custo de 88. Quanto que me sobrou? 500 menos 250. E aí eu divido o saldo final pela quantidade. Depois, 3. Comprei 300 unidades a 110. Meu saldo final, 250 mais 300. E eu divido aqui, ó, o valor total pelo 550. Tá ok? Aqui, ó, nessa última eu já deixei a fórmula pronta, tá? Então aqui, ó, é sempre o saldo final com mais o que está entrando, tá bom? Cuidado aí. 4. Vendi 400 unidades. Quanto custou essas 400 unidades? 100. Então qual que é o meu saldo final? 550 menos 400. Dividir aqui, ó. Perceba que não se altera na venda, ó. O custo unitário não se altera na venda. Ele só se altera quando você compra aqui, ó. Que eu comprei, ó. Certo? 5. Compras de 100 unidades a 20. Meu saldo final vai ser 150 mais 100. Tá aí, ó. 68. E 6. Eu vou vender 180 unidades ao custo de 68. É, isso mesmo. Então aqui, ó, vendi 180 unidades ao custo de 68 e sobrou 70 unidades que valem agora 68, certo? Então aqui, ó, qual que é o meu custo da mercadoria vendida? É a soma de todas as saídas, tá bom? 74.240. Isso vai me dar receita menos despesa, me deu um lucro de 108.760. Tá bom? Então esse daqui, ó, foi o exercício 5.5. Deixa aí para vocês colocarem nos razonetes. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar um comentário aí, pessoal. Valeu e até o próximo exercício.